Irmãos, amém. Quem está feliz com Jesus? Isso, com Jesus vai tudo bem. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela presença dos irmãos, eu louvo a Deus por você estar aqui na casa do Senhor. Já te digo de antemão que vai valer a pena. Amém? Sempre vale a pena estar na casa do Senhor. E eu queria convidar você, para a gente não perder tempo, já temos aí um tempinho já avançado, para você abrir a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 16, nós iremos ler do 22 ao 31. Atos. Isso. Queria agradecer aos irmãos pelas orações que os irmãos têm feito ao meu favor. Espero que os irmãos continuem orando por mim. Hoje eu tinha um médico, graças a Deus tive condição de chegar lá. E eu estava com suspeita de ter outro tumor na garganta, que eu estava sentindo algumas dificuldades. E a gente foi no mesmo cirurgião que operou a última vez, que tirou aqueles 2 tumores. E quando ele me olhou, ele já imaginou o que nós temos aí. Já foi assim. Eu falei, meu Deus, ele nem examinou, já está dizendo que já tem alguma coisa, né? Mas graças a Deus, nós fizemos o exame lá, ele coloca uns aparelhos, e graças a Deus não existe tumor. Glória a Deus. Glória a Deus. E por isso que o meu medo era eu perder a voz, porque eu gosto da rajada de glória. Ficava pensando, como é que eu vou falar baixinho? Como é que vai ficar esse negócio? Eu gosto de me extravasar, mas graças a Deus, Deus teve misericórdia da minha vida, tá bom? A gente ainda vai fazer outros exames, que existem outras pendências que precisam ser resolvidas, e a gente vai resolver em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, Atos capítulo 16, vai com teus belos olhos ao verso 22, que diz assim: levantou-se a multidão unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando aos carcereiros que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Vou repetir, oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas dos cárceres, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus e serás salvos, tu e a tua casa. Quem crê nisso, irmão? Amém. Podemos assentar aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Você deve estar se perguntando por que nós lemos esse texto aqui. Porque nesta noite nós iremos aprender que existe um tripé. Um tripé que nós, como servo de Deus, precisamos tê-lo em nossa vida. Um tripé. Hoje se forma um tripé. E isso serve de muita lição para a minha vida, porque eu sempre pautei, né, palavra e oração, palavra e oração, palavra e oração, oração, palavra, né? Sempre pautei nessas coisas. Mas esse estudo mexeu muito comigo, porque me ensinou que existe, além da oração, da palavra, existe uma outra atitude que nós, fazendo-a, traz resposta para as nossas vidas. Amém ou não amém, irmãos? Então, abre a tua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 20.
Segundo Crônicas, capítulo 20. Acharam? Eu não vou dizer o versículo, senão você vai estar lendo aí, tá bom? Mas vamos aqui só voltar um bocadinho para os irmãos entenderem. Nós estamos lendo, estamos estudando aquele evento que aconteceu com o grande rei Josafá e com aquela nação que pertencia a Deus, certo? E nós estamos falando que em meio a guerras, nós precisamos usar as armas corretas, em meio aos embates da vida, em meio às adversidades que cada dia vem de encontro às nossas vidas, nós precisamos usar as armas que Deus já nos deu, amém ou amém, irmão? Porque Deus já nos deu armas, glória a Deus por isso. Ele não nos fez aceitá-lo e nos largou no mundo de qualquer maneira, não. Ele nos deu arma, glória a Deus, e nós precisamos usar essas armas corretamente. E a história, o episódio fala daquela grande armação dos inimigos contra o povo de Deus, e o Josafá, ele toma algumas atitudes essas que fez toda a diferença no contexto, fez toda a diferença naquela história. E uma das primeiras atitudes, aliás, a primeira atitude que ele teve foi chamar o povo para oração. Amém ou amém, irmãos? Então, esse negócio de oração que o pastor Edilson fala, não é história do pastor Edilson. Isso é história lá de trás, do Antigo Testamento. Então, orar nos faz bem. Amém ou amém, irmão? E faz mal ao Satanás. Por isso que o inimigo não deseja que você ore. Porque no momento que você começa a clamar, os céus se abrem em tua direção. Que loucura é essa que o pastor está dizendo? Não, pegue a palavra. Nós precisamos orar baseado na palavra. E a palavra diz, aquele versículo que você já ouviu trocentas vezes aqui nessa igreja, lá em Jeremias: clama a mim que responder-te-ei. Clama que eu vou responder. Clama que eu vou responder e vou apresentar a você algo que você não sabe. De repente, a saída que você está precisando. De repente, é o escape que a tua alma necessita. Então, nós precisamos orar, precisamos usar essa ferramenta. Nós falamos a respeito de como devemos orar, né? E a gente diz, devemos orar quando o inimigo nos ataca, né? Tem gente que quando o inimigo chega, em vez de usar a ferramenta, entra em desespero, entra em loucura, e começa, diante dessas loucuras da vida, começa a tomar atitudes erradas. Então, quando você, né, hoje é só Deus mesmo para mim estar aqui hoje. Só Deus mesmo. Para mim estar aqui hoje ensinando, só Deus. Só Deus mesmo. Tive vontade de hoje para casa e ninguém me perturbar, ninguém. Mas eu quero ensinar isso aos ministros. Eu quero ensinar isso aos diáconos. Eu quero ensinar isso a todo aquele que usa este altar. Você não pode usar o altar só quando você está bem. Porque você tem responsabilidade diante do reino de Deus. Se Deus moveu os céus e colocou você numa escala, num determinado dia, você tem que cumprir a sua missão. Por quê? Porque a gente sabe que o inimigo, ele prepara. Ontem, irmão, eu estava vendo os céus, eu estava esperando chegar essa hora, sabe? E hoje de manhã só Deus na causa, certo? Sabe aquele balde de água fria? Entendeu? Mas isso serve de lição para todos nós, porque não é a primeira vez, nem a segunda vez que eu subo aqui, como os irmãos dizem, num bagaço da laranja. Não é porque eu cometi nenhum pecado, não. Ação, adversidade, dificuldade, né? Aquela coisa toda que você fica, meu Deus, o que fazer? Aí Deus diz, sobe no altar e faça aquilo que eu mandei fazer. Porque enquanto você está fazendo, eu estou resolvendo as questões. Amém ou não amém? Enquanto você trabalha para o reino se levanta para trabalhar a teu favor. Então, se você está com uma adversidade, está com um problema, não se recolha, não se vá para debaixo da mesa, da cadeira, não, em frente, porque é isso que Deus deseja de todos nós. Amém ou amém, irmão? Então, nós falamos a respeito da oração, devemos orar quando o inimigo nos ataca, devemos orar quando o medo bate em nosso coração, devemos orar, né, quando a gente não sabe o que fazer, né, o que fazer. Então, hoje eu não sabia o que fazer, eu falei, meu Deus, e o capeta só na cabeça,
cabeça aqui. Falei, meu Deus, eu fui pro médico, nem almocei hoje, irmão. Fui pro médico, falei, meu Deus, que só Deus mesmo. Mas eu estava orando. A gente tem que ter esse estilo de vida de oração. Quando você não souber o que fazer, irmão, ora, pede a graça de Deus. Nós ensinamos também que aqui nesse texto, o grande Josafá, usado por Deus, ele já ensina-nos como orar, né? Como orar, como que eu vou orar, né? Como é que isso acontece, não é isso? Quando você dobra o joelho, fica, meu Deus, eu vou falar o quê, né? Não é isso, né? O que eu vou falar? Então este grande homem, usado por Deus, ele ensinou que nós devemos orar, né? Em jejum, orar com jejuns, né? Devemos orar em conjunto, porque o que acontece em oração em conjunto? Muitas vezes, como eu acabei de falar, você chega na igreja, sabe, você sabe que você precisava estar e você se fez presente, mas você sabe que você foi carregado pelo Espírito Santo, porque a tua carne não queria chegar, mas o Espírito Santo te empurrou e te trouxe. Então você dobra o joelho e não sabe o que fazer. Mas se você está numa oração em conjunto, quantas e quantas vezes Deus usa um vaso? Na oração Deus usa um vaso, e esse vaso tremendamente é usado por Deus, e ali agora naquele momento teu você começa a se alegrar, e agora mesmo você está falando, agora mesmo você está orando. Então nós precisamos aprender a orar quando a gente não sabe o que fazer. Precisamos aprender a orar com jejuns, precisamos aprender a orar em conjunto, precisamos aprender a orar agarrados nas promessas de Deus. Pastor, por que o senhor está voltando? Porque eu quero que isso esteja sempre queimando na tua mente. Não adianta eu entrar com outro tópico se você esqueceu o primeiro. Não adianta eu entrar aqui e fechar a palavra. O que eu falei no primeiro dia? Você não vai saber, então estou relembrando. Nós falamos a respeito da oração. Depois nós entramos no segundo segredo e no segundo ponto do tripé que o nosso grande rei Josafá nos ensina, que é a palavra. Então, precisamos orar e precisamos ouvir a palavra, e precisamos seguir a palavra, precisamos aplicar a palavra no nosso dia a dia. Precisamos chamar a existência a palavra. E assim a gente viver aquilo que a palavra de Deus nos promete para a nossa vida. Amém ou não amém, irmão? Então a gente precisa se agarrar nessa palavra que vem do céu para as nossas vidas. Então o culto de oração em palavra, na verdade era para ter a igreja repleta aqui, porque na verdade é o culto mais importante da igreja, porque você está recebendo a instrução para o seu viver, a instrução que nós precisamos ter toda a semana para a gente continuar caminhando com o Senhor. E aí, hoje, nós iremos falar, e eu quero dizer para os irmãos que eu aprendi com esse estudo, a gente vai estudando e Deus vai falando conosco, e isso que é interessante, isso que é bacana, porque como eu já falei, eu sempre pautei aqui oração e palavra, e aqui nesse texto que nós lemos aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, quando você começa a estudar esse capítulo, você verifica que este grande rei Josafá, ele usou ele teve três atitudes que fez com que aqueles adversários fossem destruídos. Ele orou, ele se baseou na palavra, nos ensinamentos que ele já trazia sobre si, e ele fez o quê? Ele louvou. Abre a tua Bíblia aí, em 2 Crônicas, capítulo 20, agora nós iremos ler. Vai lá no verso 17 que diz o seguinte, eu vou ler, tá bom? Se você quiser botar aí na tela, vamos lá. Neste encontro não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã sai-lhes ao encontro. A palavra de ordem já foi liberada. Amanhã você vai sair ao encontro deles, porque o Senhor é convosco. Então Josafá, olha só, irmão, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, não foi somente o rei, não foi somente a liderança, não foi somente o ministério, não foi somente os diáconos,
Mas todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Pela manhã, cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os de Monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Ponto aqui, até aqui, meu irmão. Josafá, ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu a instrução de Deus, ele fez conforme aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. O Senhor falou: fica parado, fica aí, não envolva o exército agora não envolva o exército não. Então, na verdade, esse grande rei, em vez de ele lidar com os seus inimigos, com o seu exército, ele simplesmente, ele usou os cantores, os levitas, por que não dizer o coral? Ele usou o coral para guerrear, ele usou o coral. Então a gente aprende muito aqui, irmãos, que o louvor é uma arma que Deus também nos deu. Amém ou amém, irmãos? O grande salmista Davi, ele diz o seguinte, que nós devemos entrar no santuário de Deus com cânticos, cantos de hinos. Em outro texto diz que nós precisamos entrar no santuário com cântico novo. O que significa cântico novo? O teu sentimento para com Deus tem que ser um sentimento melhor do que a última vez que você teve com Ele. Tem que ser mais profundo. Não é isso que a palavra de Deus diz, que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, brilhando. Então a gente entende que quanto mais próximo nós estamos do Senhor, mais sensível nós estamos diante dEle, e aí entra dentro de nós o reconhecimento da soberania dEle, e quando a gente reconhece a soberania dEle, a gente se derrete diante dEle. O que o grande rei Josafá fez? Prostrou-se diante de Deus. Seria muito bom a igreja cultivar aquilo que as Assembleias de Deus faziam lá atrás, muito tempo, e hoje eu não sei se elas ainda fazem, mas alguns que já passaram pelas Assembleias, como eu passei, a gente procura cultivar isso. Quando a gente entra na casa do Pai, a gente faz o quê? A gente se prostra diante dEle, a gente dobra os nossos joelhos diante dEle, e a gente diz: Pai, cheguei na tua casa, eu vim para te adorar, eu vim para celebrar o teu nome, eu vim para reconhecer a tua soberania na minha vida. Qual é o pai que não gostaria de ouvir isso? O nosso Deus se agrada. Então, quando o grande salmista diz que nós precisamos entrar na casa do Pai, com ações de graça, com hinos novos, né, salmodiando na presença dEle, é porque você reconhece a soberania dEle. Nós precisamos entender que essa casa é santuário de Deus. Eu não posso entrar nessa casa como eu entro no mercado. Eu não posso entrar nesta casa como eu entro na minha casa. Eu não posso. É santuário do Deus Altíssimo. A modernidade hoje está desfigurando a casa de Deus. A modernidade eclesiástica, a modernidade evangélica, cristã e qualquer o dialeto que você queira usar aí, está desfigurando a casa do Senhor. Aí aqueles mais
Se desentendido diz, qualquer lugar é a casa do Senhor. Não, o Senhor diz, quando nós inauguramos aqui, os meus olhos e os meus ouvidos estarão dia e noite neste local. Então a casa de Deus, ela é marcada por Deus. Ela é marcada. Nós não podemos, irmãos, a pastora domingo passado agora falou de princípio, falou, né, aquelas coisas bonitas que ela costuma falar e nos ensinar, né, ela falou, existem coisas que nós não podemos desfazer, irmão, porque a gente aí acaba fazendo da casa de Deus uma casa qualquer, e se a casa é qualquer, o Deus que lá está também é qualquer. Porque quando você entra num tribunal federal, que eu já entrei, quando você entra numa repartição de juízes, meu irmão, existe todo um cerimonial. Porque na repartição humana de juízes terrenos, nós precisamos reverenciar eles, e quando a gente entra na casa do Senhor, é meu paizão, é meu amigão, é meu colegão, é meu parceiro, não. Deus continua sendo Deus. Amém ou não amém, igreja? Então, o louvor, hoje eu aprendi que eu preciso orar, e muitas vezes jejuar, mas eu preciso aprender a fazer aquilo que a Áurea faz, cantar louvores. Preciso fazer aqui uma lista de louvores, que eu só me lembro quando a Cida começa a cantar, eu me lembro, né? Ou então com a Eunice canta, e eu conheço esse hino, né? Meu coração vibra, meu coração começa a queimar, porque eu tenho dificuldade em lembrar o início da música. Então eu tenho que aprender, eu tenho que trazer essa palavra para a minha vida também. Eu preciso, nos meus momentos de separação, usar essas 3 ferramentas, porque essas 3 ferramentas prova para mim, prova para esta igreja, que sendo usadas, meu pai, a garantia da vitória é certa. Amém ou não amém, irmãos? Então que nós possamos aprender isso. Esse grande homem, ele usou esta arma, o louvor, como instrumento de guerra. Instrumento de guerra. Alguns irmãos da Casa Caroche, quando entram na casa, eles entram, né, com muita dificuldade, porque ainda o corpo, a corrente sanguínea está impregnado com algumas coisas. Então alguns têm vultos, alguns têm perturbações noturnas. E o que a gente diz para eles? Quando vier perturbação, começa a louvar. Porque como foi dito já aqui nesta casa, nada daquilo que você não sabe. De louvor, adorando, e a gente viu os demônios caindo assim, ó, caindo, só a música tocando, estribuchando lá, e agora mesmo, a gente dizendo, não faz nada não, que vai ser liberto através do louvor, e era liberto, irmão. Deus operava. Quem crê nisso, que Deus pode fazer isso aqui nesta casa? Deus pode fazer, Deus pode fazer. Agora, quando você vai lá para o capítulo 20, verso 20 a 21, aqui nos ensina que nós precisamos, você precisamos usar essa arma, principalmente quando as circunstâncias da nossa vida são adversas. Pareceu um problema, pareceu uma situação difícil, a dificuldade se instalou, você precisa começar a cantar, meu irmão. Eu tenho sentido no coração acordar de manhã e botar um louvor. Tem sentido. Então eu procuro harpa cristã, né? O Prisma, ouvi o Prisma. 40 anos do Prisma. Rapaz, cada música dele, você conhece. Cara, eu ficava delirando com aquilo. Eu falei, meu Deus. Por quê? Porque todo o ambiente
começa a ser impregnado com a presença do Senhor. Ontem falei com o nosso querido obreiro e amado futuro, hoje aí toma posse, de repente, diácono, Rogério. Eu falei para o Rogério, eu estava aqui, os meninos, acho que foi hoje, né? Eu estou tão doido, eu acho que foi hoje ou ontem. Falei assim, Rogério, cadê aquele teu radinho? Porque nós chegávamos aqui, irmãos, qualquer hora que a gente chegasse aqui, havia um som sendo tocado, um louvor sendo tocado. Casa de Deus tem que ter louvor. O ambiente tem que ser tomado. Eu falei para alguns rapazes aqui do Zélio, filho do Zélio, que é mecânico. Eu falei, a primeira coisa que você tem que fazer quando você se mudar a sua oficina, a primeira coisa que você tem que fazer, botar um rádio legal e, olha, fazer uma coletânea de música e deixar que o ambiente seja tomado pela presença do Senhor. Porque o louvor agrada o coração de Deus. O louvor mexe com o coração de Deus. E eu pedi até que os levitas viessem hoje aqui, porque o texto que eu vou ler aqui é muito interessante e mexeu comigo. Ontem me queimou meu coração. Vá lá com teus belos olhos ao verso 20, ao verso 21, que diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis. Aí vamos lá. Aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que, vestido de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, eles não estavam no meio, nem na retaguarda, eles estavam na frente. Diz a palavra: louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando meus olhos bateram, e eu já preguei nesse texto aqui, no momento, no culto da igreja, domingo, e isso não veio não aqueceu a minha mente. Mas estudando agora, para trazer a igreja, isso mexeu muito comigo. Por quê? Porque aqui está dizendo que o grande Josafá, ele convida, ele chama os cantores, ele convoca os cantores da casa do Senhor. Eles simplesmente poderiam chamar os cantores e falar: vocês vão cantar, tá bom? Vocês vão lá na frente cantando, e vamos que vamos, porque Deus falou para a gente, não enviar o exército, vai ser os cantores. Mas a palavra de Deus disse aqui, vestido de ornamentos, saca? Agora há pouco eu falei que nós temos, infelizmente, nem todos, e graças a Deus, e nós precisamos ter cuidado para que a gente não caia nessa estatística. Nós temos dito que muitas pessoas têm vulgarizado a casa de Deus, e pior ainda, têm vulgarizado a pessoa de Deus. O que significa isso, irmãos? Eu preciso, na minha adoração, eu preciso entender qual é o Deus que eu estou adorando. Qual é o Deus? Pena que os irmãos não podem andar por essa redondeza. Nós que andamos com carro de som, a gente, ali no Bom Retiro, perto do Brejal, existem muitos centros espíritas, muitos. E quantas vezes eu vi mulheres que vinham com as suas roupas normais, chegava até o portão da entrada do templo deles lá, elas paravam, tiravam da bolsa a roupa, a veste de adoração delas ao Deus de Baal, ao capeta. Elas se vestiam com as roupas brancas, por cima daquelas que elas estavam. Antes de entrar, elas se ajoelhavam, fazia a reza delas, para se levantar, abrir a porta e entrar. Pastor, o que Deus quer nos ensinar? Lembra que eu falei, nós não podemos abrir mão
da reverência que nós precisamos ter para com o nosso Deus. Nós não podemos abrir mão da reverência que nós precisamos ter em estar aqui nesse altar. Não podemos abrir mão. Há pouco tempo atrás eu falei sobre fogo estranho. Só fabrica fogo estranho quem perdeu o temor do Deus do fogo. Só fabrica fogo estranho aquele que perdeu o temor e tremor do Deus do fogo, do Deus que libera o fogo. Então aqui está dizendo o seguinte: aqueles cantores, eles se vestiram, e quando você vai buscar lá no hebraico, quando você vai buscar o que significa essa ornamentação sagrada, você vai verificar que a tradução para a nossa língua portuguesa está dizendo o seguinte: são roupas que determinam para a sociedade, roupas que fala para a sociedade que aqueles indivíduos, aqueles cantores, aqueles homens, aquelas mulheres, são pessoas separadas, são pessoas santificadas. Quando o povo olhava aqueles cantores, sabiam que eles não poderiam estar ali naquela posição de qualquer maneira. Não poderiam estar ministrando de qualquer maneira. Eita, meu Deus do céu, sabe por quê? Estão ministrando para o povo de Deus. Estão celebrando o Deus vivo. Então, quando aqui diz, o Josafá diz: olha, vocês estarão indo na frente. Interessante é que eles entendem e eles se vestem com as roupas sagradas, e outras versões diz que são vestes sagradas. Aí Deus me faz lembrar lá de Zacarias capítulo 3, que fala a respeito do sumo sacerdote chamado Josué, que o anjo se apresenta para ele, e o anjo começa a tratar aquele sacerdote, e a primeira coisa que o anjo detecta na vida daquele sacerdote é que as vestes deles estavam sujas, e ele imediatamente manda tirar aquelas vestes sujas, porque adorador que se preze, precisa ter as suas vestes limpas. Amém ou amém? Não estou falando só dos levitas aqui não, porque na nova dispensação da graça, o Senhor Deus diz, através dos lábios do Senhor Jesus, que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Quando o cabra macho adora em espírito e em verdade, ele está dizendo: as minhas vestes estão limpas. Então nós precisamos preservar as nossas vestes limpas, as vestes ornamentais, né? Não é vestir de qualquer maneira, não é você estar aqui de uma forma que você venha chamar. O verdadeiro adorador não chama atenção para ele. Verdadeiro, meu irmão, se você vem para cá para apresentar que você toca demais, Deus não está recebendo nada que você está fazendo. O verdadeiro adorador fica atrás da cruz. É a cruz que tem que aparecer. É como o pregador. O pregador não está aqui para se promover. Nós estamos aqui para promover a palavra da cruz. Estamos aqui para promover o Deus Todo-Poderoso, o Cristo ressurreto, que passou pela cruz, mas ressuscitou dentre os mortos. Amém, irmãos? Então, tanto eu quanto você precisamos ter esse cuidado, irmãos. Precisamos ter esse cuidado. As meninas da adoração, elas se vestem muito bem, todas bonitinhas. Domingo eu estava vendo a roupa toda passadinha, né? Elas faziam, bailava aquela roupa, não sei que quando que é aquela vermelha, não sei lá, que salmão. Parece que era salmão, bonitinha. Falei, meu Deus, elas estão tão bonitas. Mas não adianta estar bonita externamente se por dentro está podre. Não estou dizendo que vocês estavam assim, de forma alguma. Mas a prioridade é que o que está dentro esteja puro, esteja debaixo de um sentimento de santidade.
esteja debaixo de um sentimento de pureza. Porque se dentro estiver, eita, vai reverberar no externo. Você não vai botar uma roupa que venha chamar atenção para o teu corpo. Você não vai botar uma roupa que venha chamar atenção para o seu físico. Você não vai vestir uma roupa que venha tirar a atenção do povo para com Deus, para você. Quem está entendendo, irmão? Então que nós possamos, todos nós, já que toda a igreja é adoradora, amém ou amém? Amém. O Senhor deseja olhar para você e ver que você é um adorador. E se você é um adorador, como que você está adorando o Senhor? De que forma as suas vestes hoje estão sobre você? Será que hoje você entra na casa do Senhor todo turbinado para adorar o Senhor? Porque a alegria da salvação invadiu a tua alma. Está tudo ruim, está tudo pesado, mas a alegria da salvação não saiu da tua vida. Vocês sabem que o símbolo da igreja, levantai, é um A. O que significa esse A? É que esta igreja é uma igreja de adoradores. Está entendendo, irmão? Então você tem que aprender a adorar. Nós precisamos aprender a adorar, não somente no cântico, mas na exaltação e na adoração que Deus com certeza deseja, dando uma rajada de glória, dando uma aleluia, bendizendo o nome dele. Nós precisamos exercitar isso, irmão. Quando a pastora fala, começa você a orar, começa você a adorar, você, como é que você vai aprender? Você tem que se lançar. Eu estou me lançando, gosto de maluco, estou me lançando. Agora eu quero cantar em línguas. Olha a loucura. Porque foi através de um cântico de língua que Deus liberou a palavra profética. Eu falei, deu certo. Falei, Deus, eu quero viver esse mistério. Então nós precisamos buscar, irmão, nós precisamos buscar, né, ter uma vida, ter um coração adorador. Amém ou amém, irmão? Quem deseja isso para a sua vida? Fecho esse verso de 20 a 21 dizendo, eu até coloquei aqui, adorador que se preze, não anda na retaguarda, mas anda na linha de frente. Ouviu, meninas, a adoração? Tem adorador na casa? Vou perguntar de novo. Tem adorador na casa? Qual é a posição que você está? Retaguarda ou na linha de frente? Porque Deus está à busca de um povo que queira estar na linha de frente. Porque adorador que se preze, anda na linha de frente. O que significa andar na linha de frente? Sempre está pronto a estar na casa do Senhor, sempre está pronto para a obra, onde sempre está pronto para ir, sabe, abraçar os desafios da igreja. A igreja, a pastora, eu não preciso ficar na tua cabeça, vem, você já se coloca à disposição. Eu quero, sabe por quê? Porque você é adorador, e adorador tem que estar na linha de frente. Amém, não amém, irmãos? Não estou pregando não, isso é estudo bíblico, meu Deus. Só Deus na minha vida. Carol, é assim que funciona. O louvor muda a circunstância humana. Aquela circunstância é impossível. Quem crê nisso? Porque esse episódio prova isso. A coisa foi tão louca, num bom sentido, foi tão descabível de entendimento, porque Deus opera assim. Não é assim? Né, com certeza a nossa querida missionária Alé, que já passou por 2 situações de câncer, com certeza os médicos que atenderam ela ficaram, meu Deus, mas você tinha, e cadê? Foi Deus. Então os médicos acabam sendo surpreendidos pela ação milagrosa do Senhor. O verso 22 diz o seguinte, tendo eles começado a cantar e a dar louvores. Cantar é uma coisa, todo mundo canta, até o passarinho. Você está aí, meu Deus.
muito doidinho, né? Muito doidinho. Trinca-ferro. Eu fui criado nesse berço, dormia e acordava com um passarinho. Até o passarinho canta. Mas adorar. Precisamos trazer a existência a esta casa, a cada dia, que adorar não é fazer barulho. Aí você vai dizer assim, pastor, o senhor é o primeiro a ser escandaloso. Não, mas em todo momento eu estou adorando meu Deus. Eu decidi, quando entro dentro da igreja, me anular para determinadas coisas e me reservar só para o meu Deus. Eu decidi isso na minha vida. Você pode ver que eu fico igual um maluquinho aqui. Já viu o maluquinho? Já viu? Acho que é aquele posto de gasolina que o cara fica assim. Eu fico assim, sabe por quê? Eu quero me entregar a Ele. Porque eu sei aonde eu estaria se não fosse Ele na minha vida. Talvez nem com vida eu estaria, com certeza. Casado? Nunca. Então eu sei de onde Deus me tirou. Então quando eu entro na presença do Pai, quando eu entro no santuário, eu me alegro, porque naquela noite eu vou adorar o meu Deus junto com a igreja. Amém, não amém, irmãos? Então, nós sabemos que quando a igreja ora, já viu aquela coisa que quando você chega na igreja, você sente um ambiente, você fala assim, cara, o ambiente está tomado. Sabe por quê? O povo entrou na casa de Deus com total intenção de adorar o Rei dos Reis. O povo entrou, prostrou-se diante dele, adorou ele, mas também se levantou para louvá-lo. Porque foi isso que aconteceu aqui. Primeiro Josafá se prostra para adorar. Senhor, Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Tu és grande, Tu és poderoso. Muito obrigado por este dia, muito obrigado porque cheguei na Tua casa. Você está adorando. Acabou de adorar, o que ele fez? Chamou o povo, vamos para a guerra. E o povo se levantou agora para cantar hinos de adoração ao Todo-Poderoso. Quem está entendendo o mistério, irmãos? O louvor confunde o inimigo, e nós sabemos disso, porque aqui diz que Deus, o Senhor Deus, colocou aquele povo em uma emboscada, e aquele inimigo que achava que ia prevalecer contra o povo de Deus, não prevaleceu, eles se mataram. Que coisa louca, meu irmão. Tudo por causa de um louvor, meu Deus, louvor. Eu acabei de ler o primeiro texto aqui de introdução, uma palavra, fala a respeito de Paulo e Silas. A Bíblia diz que eles sofreram, né, maltrataram eles, colocaram eles no tronco. Não deveria ser nada agradável você estar no tronco. Mas em vez deles reclamarem, eles fizeram o quê? Oraram. Olha a receita da Áurea aí, ó. Oraram e cantaram louvores. E de repente houve um terremoto. Quando o povo que estava debaixo da autoridade do rei Josafá começou a cantar, a gente pode linkar uma coisa a outra. É como se fosse, sabe, houve um grande mover de Deus, porque o terremoto foi o mover de Deus. E a emboscada também foi o mover de Deus, porque a palavra de Deus diz que foi o Senhor que colocou aquele povo em uma emboscada. E aqui diz, muito bem, aqui no verso 23, diz, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pois o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Que coisa louca. Primeiro foram lá destruir o pessoal que morava no monte Seir. Aí depois que eles mataram todo mundo,
Eles se voltaram para o vale. E lá no vale eles se destruíram. E o povo de Deus estava cantando louvores. Nenhuma espada foi levantada. Nenhum punhal nas mãos deles continha. Mas havia arma funcionando nos lábios dele, que é o louvor, irmãos. Então, quando os ministros da igreja convidar você a cantar, canta. Quando os ministros, as ministras de louvor aqui começarem, irmãos, vamos cantar, se junte a eles, porque eles estão debaixo de consagração, eles estão debaixo de oração, eles estão debaixo de um sentimento de prostração diante de Deus. Eles se prostraram diante de Deus, se prepararam para aqui estar. Na verdade, o ministro de louvor precisa conduzir o povo à adoração. Mas como que eles vão conduzir o povo se o povo está com o coração fechado? Então, quando você chegar na igreja, abra o teu coração e se permita ser conduzido pelos ministros da casa do Senhor, amém? Os ministros de adoração desta casa. A palavra nos ensina que o louvor confundiu aqueles inimigos de uma tal forma, o louvor acontecendo e os cânticos sendo entoados, e na cabeça daquele povo, daquele exército inimigo, eles se confundiram, enlouqueceram e se acabaram. Se acabaram. E aquele vale, que seria o vale da destruição, da derrota, agora é conhecido como o vale de bênção. Glória a Deus. Alguns irmãos estão entendendo. Quantas e quantas vezes nós estamos em momentos difíceis, e a gente fala, meu Deus, estou num vale, eu não sei como sair desse vale. Comece a cantar louvores. A nossa querida missionária Léa falou uma coisa, eu amo demais essa mulher, meu Deus, ela nem sabe, tenho ela como uma mulher de Deus mesmo. Quando ela se volta para o tecladista e diz, isso que você faz é pior que é mesmo, irmão. Se você estiver debaixo da sensibilidade, você sente que quando os irmãos colocam os dedos naqueles teclados ali, o som entra, parece que vai direto na nossa alma. A nossa alma começa a se alegrar. Então, levita, deixa Deus usar vocês. Se coloque neste altar como instrumento de Deus, porque Deus já tem usado vocês. Eu ainda vou ver o Tiago de pé nessa bateria, tocando a bateria. Eu vou ver, meu irmão. Porque, meu irmão, vocês têm sido instrumento de Deus nesta casa. Então, arranca fora da vida de vocês a timidez. Débora, esse microfone você pode andar nessa igreja de ponta a ponta. Vocês ministros, vocês têm acesso à igreja, vocês podem pular, seguir dentro dessa igreja aqui, profetizar sobre este homem que aqui está. Não se restrinja ao altar. A casa de Deus é o local de ministração de vocês. É a casa de Deus. Agora, como é que eu vou subir esse negócio? Oh, meu Deus. Está gravando esse negócio, tem que cortar isso, cara. Eles vão mandar marcar isso aí. Fica ligado e corta isso aí. Irmãos, deixa Deus usar vocês. Sejam ousados. Aquilo que eu estou pedindo, pequena Débora, digo pequeno, não é em estatura, nada disso, eu não vejo isso, porque eu sou pequeno do Senhor, porque os grandes estão se afundando na sua vaidade, no seu orgulho, na sua prepotência, no seu olhar de altivez. Vamos continuar sendo o pequeno de Jacó, porque Deus tem usado os pequenos desta casa aqui. Então,
Peça ousadia a Deus. Eu estou pedindo isso para a minha vida. Deus, algumas irmãs, a nossa querida pastora Valdene estava orando na última vez conosco. Deus, tira a timidez. Olha, eu também tira da minha vida a timidez. Eu guerrei contra a timidez, irmãos. Que isso? Eu guerrei contra a timidez. Mas eu entendi que quando Deus me aciona, a timidez tem que cair por terra, irmão. Então que nós sejamos ousados, ministros sejam ousados, não se reserve, meu querido presbítero, aqui o altar, mas deixa o Espírito levar, deixa o Espírito levar. Não podemos enclausurar o Espírito Santo. Nos dias de hoje o Espírito Santo tem sido enclausurado em tempo, em estrutura. Não, você só pode operar de 7 às 8. Depois das 8 não, tem que fechar a torneira. Essa madrugada eu estava vendo uma igreja às 5 horas da manhã, orando, uma igreja repleta. Falei, Jesus, por que isso não acontece conosco? Por que nós não podemos ser assim, ousado? Por quê? Porque estamos apegados à vida terrena, estamos apegados de uma tal forma que nós não queremos abrir mão de algumas coisas. Mas Deus tem determinado que essa igreja se torne a cada dia uma igreja de adoradores. Uma igreja que sabe adorar o Deus Todo-Poderoso, e não sabe adorar somente com a voz, mas sabe adorar com as suas atitudes, porque a tua atitude pode revelar se você é ou não um verdadeiro adorador. Quem está entendendo o mistério, irmão? Deus quer olhar para nós e se agradar, e ver que naquele dia, terça-feira, quinta-feira, domingo, Ele receberá deste local, desta igreja, uma adoração diferenciada. É isso que nós precisamos buscar para as nossas vidas. É isso que as meninas da dança precisam buscar. O obreiro fica ali na porta. Eu me lembro como se fosse hoje na igreja lá do Caramujo, Deus. A gente ficava no 3º andar. Eu ficava numa porta, nosso querido filho Átila ficava na outra. E olha, meu irmão, para segurar a gente na porta era difícil, porque a gente pulava, como agora, não tem ninguém passando ali, certo? Quando não estava passando ninguém, oh glória a Deus, oh aleluia, a gente dava lugar. Não é porque você foi convocado a estar numa posição, que você tem que estar afastado da presença. Pelo contrário, é na posição que você tem que estar na presença. Porque se na posição você estiver com a presença, todos que cruzar o teu caminho será abençoado por você. Está entendendo? A mesma coisa com o louvor, com os levitas, a mesma coisa com a minha adoração. Se estiver na presença, meu irmão, Luquinha, quando você apertar a mão do Bibi vai sentir o arrepio do poder de Deus na tua vida. Isso é o verdadeiro adorador, irmão, que sai da normalidade. A normalidade hoje é assim, meio zen, meio hindu, lá da Índia. Você está numa igreja errada. Está numa igreja errada. Vai buscar uma igreja que vai por esse caminho. Estou dizendo que eles estão errados não, cada um adora do seu jeito que quer, mas meu irmão, aqui existe um ar. Quando uma pessoa visita aqui, algum irmão vai me apresentar essa pessoa, a primeira coisa que eu falo para essa pessoa, olha, a senhora não ficou escandalizada com a gente não, né? A pessoa fica assim, porque nós gostamos de dar uma rajada de glória. Ela, que isso? Porque a minha irmã, a gente sabe de onde Deus nos tirou. Antes de eu entrar na conversa com a pessoa, eu já digo para ela quem nós somos. Amém ou não amém, irmãos? Então o louvor precisa fazer parte da nossa vida. Já estourou o tempo.
E a pastora já está ali, os presbíteros que moram longe também já estão ali, outros irmãos que trabalham também estão aí. Nós precisamos, meus queridos irmãos, buscar ter esse tripé na nossa vida. Qual tripé? Oração, palavra e louvor. Eu estava pensando em fazer, porque eu não sei fazer. Quem fazia era o nosso querido Rodrigo. Manda um abraço para ele, para o Rodrigo. Amamos ele. Diga isso para ele. O Rodrigo, em determinado momento, ele fazia algumas orações, querido presbítero Charles, e ele colocava um louvor, um fundo musical. Rapaz, era oração junto com louvor. Cara, entrava na minha alma, entrava na minha mente. Falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. E ele orando, empolgado, e aquele louvor encaixava no que ele estava orando. Falei, meu Deus. Talvez ele, sem saber, ele já estava usando o tripé. A partir de hoje você sabe. Existe um tripé que nós precisamos apoiar a nossa vida espiritual. Existe um tripé que precisa nos acompanhar dia após dia. Precisamos ser um homem e uma mulher de oração, amém, não amém? Amém. Precisamos ser um homem e uma mulher que caminhem debaixo da palavra de Deus, amém, não amém? Amém. E precisamos ter em nós a palavra de louvor em nossos lábios. Quem pode dar uma rajada de glória, irmão? Tinha mais algumas coisas, mas não dá mais tempo, eu termino aqui esse estudo bíblico, e peço a Deus que estas palavras sirva para motivar você, neste ano, já que nós estamos debaixo de uma palavra de promessa, tempo de grande colheita, que você possa usar esse tripé, para que essa grande colheita chegue até a tua casa, para que esta grande colheita se torne a realidade vivida por você e por esta igreja. Porque, como nós já temos dito, se vier na sua vida uma boa colheita, essa boa colheita com certeza atingirá essa igreja. Se vier uma boa colheita na vida do Tiago, que eu estou sentindo que está chegando a grande colheita, ô glória, não é Tiago Assis não, é outro Tiago, ô glória. Quando chegar essa grande colheita, a igreja sai ganhando. Por que ela sai ganhando? Porque nós vamos ver em você Deus agindo. E se eu ver que Deus está agindo na tua vida, eu vou querer também. Eu também vou querer viver. Eu vou querer também obter essa grande colheita. Amém, não amém, irmãos? Esta é a palavra para esta amada igreja. Esta é a palavra para os levantarianos e levantarianas. Esta é a palavra que o Senhor deseja que nós vivamos. E eu digo, e eu profetizo, e eu chamo a existência. Nós iremos viver sim, em nome de Jesus. Você pode dar uma rajada de glória aí, uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso.